tua presença em minha vida. Glória a Deus. Pode continuar, galera. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Vamos orar? Feche seus olhos. Glória a Deus. Ô papai, uma das formas de te louvarmos é com música também, Pai. E Pai, debaixo dessa unção atraída, meu Deus, essa unção atraída pela música de adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, uma das traduções, dos significados de louvor na língua hebraica é terrilá, que é exatamente hinos, louvores públicos, música de louvor. Então, isso que você está fazendo agora é sim um ato de louvor. Agora, como a Léa já disse, não tem nada a ver com a tua perfeição no cantar, no que toca, a técnica musical. Tem muito a ver com o que Deus está vendo dentro de você. Então, se a gente declarar que realmente Ele é tudo para nós, que a palavra dEle em nós é tudo, é o tesouro mais precioso, esse louvor está subindo aos céus e cheirando um perfume bem cheiroso nas narinas de Deus. Então vamos adorar isso, adorar essa música, fazendo isso. És tudo Aleluia. Meu Salvador, meu Adonai. Obrigado, Adonai. És tudo pra mim. Obrigado pelas revelações meu do abrigo, Senhor, Pai. meu descanso. Ramacha, e nada se compara a É ti. verdade, Pai. Nada se compara a És adorar ao tudo Senhor. pra mim. Na beleza da tua minha santidade, segurança Pai. e paz. Nos sentimos És livres diante do tudo Senhor. pra mim. Porque foi para Meu isso que Salvador, Jesus veio, meu Adonai. para libertar-nos, ó Pai, do império das trevas, meu e temos abrigo, livre meu acesso descanso. em adoração ao nada Senhor. Se compara Nada a se ti. compara, nem Tu ouro, és, nem prata, és nem tudo ninguém, pra nem nada mim. se compara, minha meu Deus, segurança e paz. a tua presença em És nós. tudo pra mim. Oh, aleluia! Meu Salvador, Adore, meu irmão. meu Adonai. Adore, tenha um coração És grato. tudo pra Obrigado, mim. Senhor. Meu abrigo, meu descanso. Oh, descansamos no Senhor. Nada se Um descanso de paz. compara a ti. Um descanso de paz. Um descanso És de paz. tudo pra Um descanso de paz. minha segurança. Obrigado, e paz. Senhor. És tudo Obrigado pela pra segurança mim. que temos Meu no Salvador, Senhor, meu Pai. Adonai. Obrigado, meu És Deus, tudo pela pra certeza mim. da eternidade Meu com o Senhor. abrigo, meu descanso. Obrigado pela certeza da Nada salvação. se compara Obrigado, Senhor. a ti. Nada se compara. Aleluia. Tudo Obrigado, Senhor. minha segurança Aleluia. e paz. Que gostoso, né, irmãos? És tudo. Nós já recebemos de uma boa palavra, irmãos. Agora é, como o Zé Carlos falou, surfar nessa unção e se divirta no seu culto. Faça desse seu culto um culto verdadeiramente olhando para o autor e consumador da sua fé. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar, muito obrigado. Você pode aplaudir esse grupo de louvor maravilhoso. Aproveita e aplaude também os diáconos, pessoal da mesa de som, pessoal do DI está lá em cima. Aleluia, glória a Deus. E você está aqui cultuando a Deus, olha que bênção. E eu já quero embalar nesses significados aí de louvor, né? Eu gosto muito de pesquisar
o sentido das palavras no original onde eles foram escritos, porque isso faz bem, irmãos, você saber a origem das palavras, porque a tradução para a nossa língua é para nós entendermos, mas quando Deus inspirou homens a escrever, às vezes é um pouco distorcido, amém? Então, eu já falei aqui, é o Terrilá, que são músicas que você faz de adoração cantada a Deus. Mas sabe que existem outros significados, que é evidente que eu não, se tiver algum israelita ou alguém que fala a língua hebraica, vai dizer, não, você está falando errado, mas eu vou falar do jeito que eu leio aqui, que é halal, que é brilhar, louvar, vangloriar, gabar, considerar louvável a Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas têm na nossa linguagem assim, pô, fulano está gabando o cicrano, não é verdade? Então, um ato de louvor a Deus é você gabar a Deus mesmo. Rapaz, mas você só fala de Deus, você só isso. É porque é o que Deus merece. A nossa vida de louvor a Deus é falar de Deus, é gabar, é vangloriar a Deus, é louvar, é mostrar o brilho que Ele tem. Através da luz, que é você e sou eu. Amém? E nós estamos aqui também como sal, para salgar. Sabe que existe uma expressão, né, para quem cozinha, que é insosso, não é? Você sabe que, eu não sei porque eu me lembrei, agora eu vou falar sobre insosso. Eu passei 6 meses no hospital, e pela medicina, eu já estava mais para lá do que para cá, porque pela medicina eu não tenho um rim, e a outra metade não funciona. Só que quando eu tinha 15 quilos a menos, eu jogava bola muito melhor do que muito menino de 16 anos, e nadava pelo menos 3 vezes na semana. E é impossível você que não tem rim, fazer esses 2 tipos de atividade aeróbica, entende? E ali eu comi quase 6 meses sem sal. Ô, coisa ruim, não é não, Juju? Meu Deus do céu. E eu queria arrumar um sal, mas ninguém me dava um sal. Mas sabe, irmãos, assim é a vida de muita gente, está precisando de sal. E esse sal sou eu e você, através da nossa vida louvando a Deus, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vida. Aleluia! Eu amanheci hoje, eu fui despertado por Deus, 6 horas da manhã, na verdade antes, mas é que eu insisti ali para ver se eu dormia, né? Porque eu digo para todo mundo que eu acordo 4 horas da manhã. Viro e continuo dormindo, mas que eu acordei. Mas hoje não. E eu acordei, e já sabia que eu estava na escala para ministrar, é claro, mas sabe, Deus começou a passar na minha mente vários temas. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e é claro que fica escrito no nosso espírito o que nós recebemos, porque você sabe que a Bíblia, ela não entra na sua vida se você não renovar a sua mente e não praticar a palavra. Aleluia, momento de reflexão. Você só vai lembrar aquilo que você sabe. Existem coisas que Deus pode te revelar e Ele é poderoso sim. Mas a grande maioria das coisas que você vai resolver na sua vida é quando você leu a Bíblia para renovar a sua mente, mas você sabe que você ser caprichoso no ler, no anotar, no meditar, no esquadrinhar a Bíblia, é um ato de louvor a Deus, porque você está valorizando a palavra que Ele deixou escrito, adivinha, para você ler, e para Ele velar pelo cumprimento dela, amém? E me veio na mente, quando Jesus foi batizado, e veio a informação. Você sabe que quando Jesus foi batizado, eu vou ler, e teve um mistério que aconteceu aqui na hora da oração, enquanto Zé Carlos orava.
Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, que vai te ajudar bastante. Jesus não tinha iniciado ainda o ministério dele, quando Deus abriu os céus e falou, este é o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Ele tem me louvado. Ei, o seu serviço na igreja é uma obra, é muito importante, você está garantindo ali pedrinhas no seu galardão, mas isso necessariamente não faz de você uma pessoa que louva a Deus. Eita glória, e agora, hein? Eu estava entrando em 8 escalas, estava querendo entrar na 9ª, pensando que eu estava louvando a Deus. Jesus não tinha iniciado o ministério dele ainda, e ele já louvava a Deus. Ele louvava a Deus lá, obedecendo a Maria e o José. Ele louvava a Deus lá na vizinhança dele. Ele louvava a Deus quando eles foram para o censo em Jerusalém, e ele se perdeu lá da família, e ficou ali conversando, e quando vieram falar com ele com 12 anos, ele já disse, olha, você não sabe que eu vim para cuidar das coisas do meu pai? Sabe, irmãos, a gente precisa realmente entender o que é uma vida de louvor. Eu anotei aqui, por inspiração do Espírito, que vida de louvor não é uma vida no louvor. Vida de louvor não é uma vida no louvor. Você sabe que se você ficar o dia todinho botando lá música gospel, louvor, que fala da palavra e tudo mais, é muito bom, mas você tem uma hora que você tem que fazer como Maria. Você tem que parar. Você tem que entender o que você está adorando e fazer como a Leia falou. Fica pequeno o lugar que você está, porque a glória de Deus vai invadir aquele lugar. E você vai se ver ali, irmãos, naquele louvor genuíno, naquele louvor verdadeiro, naquele louvor que realmente faz a diferença. Aleluia, glória a Deus. A Leia já leu todos os versículos que eu tinha anotado aqui. Mas você sabe que eu trabalho num lugar que, irmãos, aos olhos humanos, seria impossível ter algum animal silvestre no meio de prédio, de arranha-céu, é ou não é? Porque eles são assustados com isso. Talvez se ali tivesse um parque, alguma coisa. Não, mas nós estamos falando de prédio, de concreto. E eu estou no 11º andar. E todos os dias tem uma orquestra de passarinhos na frente da minha janela. E não há um dia, que é papagaio, né, maninha? Papagaio, né? Papagaio pequenininho. É papagaio? É papagaio, não. Periquito. São verdinho. Entende muito, né? Ainda bem que eu transferi a responsabilidade. Maritá. Gente do céu. Não tem um dia que eu não paro tudo de trabalhar e eu olho. E eu entendo que eles estão louvando a Deus. Irmãos, são 5 minutinhos que eu paro ali, que é uma invasão mesmo de uma paz, porque você está ali muitas vezes, às vezes pilhado mesmo, de tanta coisa para fazer,
Mas aí eles começam a voar e começam a cantar, e é de propósito. Eu tenho certeza que Deus faz assim, fala assim, ó, fica lá na frente da janela dele. Eu ia filmar para pôr aqui para vocês, eu esqueci, por causa das correrias. Mas quando a Leia, ela leu o versículo que eu me converti com esse versículo, tem todos os impressos lá do meu trabalho, Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que fareis uma coisa nova, e agora verá a luz. Mas a Leia trouxe o que tem a ver com esses pássaros aí, que deram o nome aí, que eu já me esqueci. Maritaca. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é um lugar que não tem vida. Ermo é um lugar abandonado por qualquer tipo de tentativa de plantação, porque não tem nada que tenha vida neste lugar, ermo. Mas a Bíblia diz: eis que porei um caminho no deserto e rios nesse ermo. Mas presta bem atenção. Os animais do campo me honrarão. Olha os bichinhos cantando lá. Os chacais, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo. De novo. Não é por acaso que isso está escrito 2 vezes. Entende, irmãos? Então, assim, tudo que você no passado traz como deserto para a sua vida, na verdade, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, Deus não vai fazer você esquecer aquilo. Aquilo vai ser transformado pelo poder de Deus na sua mente, dizendo: onde teve secura, agora vai ter fartura. Aonde teve falta, vai ter abundância, porque Deus escreveu na palavra. Então, irmãos, não adianta você só botar para debaixo do tapete. Você tem que tirar o tapete e falar: sujeira, eu sei que você está aí, mas a limpeza de Deus chegou. Aleluia, mas vamos continuar, porque esse versículo continua. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo. Espera aí, ele não está falando de animal? Animal é povo de Deus? Não, ele está fazendo uma comparação. Ei, se eu dou os chacais, irmãos, sabe o que é chacal? É um tipo de hiena, que ela vive no deserto, e Deus está dizendo na palavra, até para uma hiena, para um chacal, ele vai encontrar água no meio do deserto, porque senão não existiria, porque eles só vivem lá. Irmão, nós estamos num mundo que, em muitas vezes, você vai estar num lugar, materialmente falando, visualmente falando, de muita riqueza, mas é um deserto, e a água lá é você. Aleluia! Isso é uma vida que louva a Deus. Ei, irmãos, vamos combinar que se fosse apenas para a gente ser salvo, quando a gente confessasse Jesus, já embarcava. Você tem um propósito de Deus na sua vida aqui, meus irmãos, que é louvar a Deus. Mas o maior louvor que nós damos a Deus é quando a gente faz da nossa vida este caminho no deserto, para muita gente que está no deserto. Essa água que Ele dá aqui para os chacais, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Agora, olha o 21 de Isaías 43, 18. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente louva a Deus com a nossa vida,
saiba que isso aqui está se cumprindo na sua vida. Deus está te olhando. Esse povo que eu formei para mim, eles estão relatando o meu louvor será relatado. Efésios 1:12 diz a palavra: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. A Léa falou algo, eu não sei se ela citou exatamente aqui esse versículo, mas sabe, irmãos, isso o Senhor também falava comigo hoje de manhãzinha. Irmãos, definitivamente nós temos que assumir que a nossa vida tem que ser diferente da do mundo. Porque é isso que louva a Deus. É para isso que nós somos chamados. Você não nasceu na época errada. Você não está no país errado. Você não está na cidade errada. Você não está na igreja errada. Aleluia. Porque Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos combinar, e não vamos ser hipócrita, que tem que haver uma decisão para a gente viver tudo isso aqui? Se você não decidir, Pai, porque, irmãos, a decisão é sua, a força vem de Deus. Não pensa que você é super-homem gospel. Não é. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Porque aqui nós temos várias situações: verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama. Isso quer dizer que você não é caloteiro, que você compra e paga, que você não engana ninguém, que você não se faz de desapercebido. Isso é uma decisão, irmãos. Se você quiser levantar a mão, pode levantar, porque não é algo que ofende ninguém, a gente não está aqui para ofender ninguém. Quem aqui já recebeu troco a mais? Agora não precisa levantar a mão. Quem devolveu? Mas você sabe que eu andava com um menino lá na minha conversão, há quase 30 anos atrás, ele era fogo puro. E ele chegou um dia no lugar que a gente se encontrou, e falou: rapaz, Deus é bom demais. Aurélio do céu, você não sabe, irmão, isso é uma história verídica, viu? Deus sabe da nossa necessidade, irmão. Eu dei R$5 no ônibus, o cara me deu troco de 50. Eu falei: não continua. Que ônibus você pegou? Vai lá e devolve, porque o coitado do cobrador vai pagar no final do dia. Você acha que Deus vai roubar alguém para te abençoar, rapaz? É uma decisão. Porque, irmão, pureza, olha, amabilidade, boa fama, irmãos, boa fama. Boa fama, sabe o que é? É eu ir lá no condomínio da Ilza, e quando eu falar a Ilza, vixe, isso é mulher de Deus. Sabe por que eu dei o exemplo dela? Claro que eu posso dar da Osana, da Leia, da Joana, de vários irmãos aqui, que eu conheço. Ela mora há menos tempo que eu lá, já é mais conhecida do que eu, porque ela também mas tá lá, é conselheira, sai até no edital lá, porque ela tem uma boa fama. Se você perguntar aonde a Joana anda, ela vai ter uma boa fama. É disso que a palavra está dizendo.
E isso é louvor. A Betinha é advogada, o Carlos é arquiteto, tem uma boa fama. Com quem? Com os clientes, com as pessoas que vão indicar. Eu já perdi vários clientes trabalhando com contabilidade, porque eles gostariam que eu entrasse no padrão do mundo, quando a Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. E eu não vou nem usar o termo já perdi dinheiro, já ganhei muito dinheiro não participando de falcatrua. Por que eu ganhei? Porque aquele dinheiro, para mim, ia ser perda e não ganho. Então, é uma palavra que, se você pegar Filipenses 4:8 e botar num quadro, e você ler todo dia, que eu vou ser verdadeiro, que eu vou ser honesto, que eu vou ser justo, que eu vou ser puro. Olha o tempo que vai começar, ou já começou, não é verdade? Várias pessoas aqui tomam condução, não é? Se você pegar metrô por esses dias, dependendo, é como se você estivesse numa piscina, porque o povo está indo para vários lugares aí, não é? Dizendo eles que vão brincar. Mas eles não sabem o que na verdade eles estão indo fazer. Então a pureza também está, a Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então cuidado com o que você vai pôr os olhos nesses tempos agora. E isso serve para você que está nos acompanhando pela mídia social. Amém? Tem vários irmãos que estão já viajando e tudo mais, e que Deus os guarde aonde estiverem indo, e que estejam em lugares que não possam ter essa situação toda. Amabilidade, boa fama. Então, essa virtude é que vai fazer com que você tenha algum louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei de Jesus, de ter iniciado o ministério, mas ele já louvava a Deus, e é claro que eu fiz uma comparação, porque Deus enviou Jesus. Então é claro que ele veio para louvar, mas ele veio como homem. Mas eu quero ler com você, para a gente já ir na direção do final, João 4:23. Aleluia, glória a Deus. Mas a hora vem, e agora é. E pausa aí, para você só ser lembrado do seguinte: já era aqui para essa mulher nessa época. Jesus falou, a hora vem, e já chegou. Sou eu. E já chegou para nós também essa hora. Que hora? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Ô irmãos, o Pai procura. O Pai está procurando atitudes de louvor, minha e sua. Ele procura todo dia. E para a gente não ser um religioso ao contrário, porque religioso é aquele que acha que louvor é só a música. Mas pode ser uma religiosidade também, você falar assim, não, nem preciso de música. Por que não? Se Deus habita no meio dos louvores, mas a gente sabe que esse louvor não é só a música. E aqui, Jesus estava dizendo para essa mulher, porque o Pai procura a tais que o assim o adorem. E ele explica, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Todos os dias, irmãos, nós temos a decisão a ser tomada. A minha vida
vai louvar a Deus, dentro da minha casa, na minha parentela. Irmãos, quantas pessoas eu já conversei, e, sabe, traz um sentimento que não é muito legal. Cara, você é crente, mas o meu irmão lá vive na igreja, eu não quero ser crente igual ele. Isso dói, irmãos. Então, assim, eu teria aqui outros versículos para ler para você, mas eu prefiro orar com você, para que a gente verdadeiramente tome uma decisão de adorar a Deus e louvar a Deus com a nossa vida e principalmente com tudo aquilo que Ele já depositou dentro de nós. Quando você louva a Deus servindo a igreja e os irmãos, você está louvando a Deus. Quando você está lá no departamento infantil, nos bastidores, você está louvando a Deus. Quando você está aqui na mesa de som, também um pouco escondido, você está louvando a Deus. Se você estiver pregando aqui, você está louvando a Deus. Se você estiver recebendo a palavra, você está louvando a Deus. Mas tem que ser de verdade, irmãos. Tem que ser de verdade. Quando que a gente... Nós, irmãos, somos os maiores avaliadores de nós mesmos. A Bíblia diz em Mateus, em 1 Coríntios 11, 23, na palavra da ceia, Paulo dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Nós não estamos aqui para julgar o irmão, nós não estamos aqui. Eu posso até ajudar o irmão, através da palavra, a tirar a trave que está do olho dele, desde que eu não tenha mais nenhuma no meu. Porque também é errado aquela coisa de, não, imagina, eu também sou muito falho. A Bíblia não chamou homens, capacitou homens para aperfeiçoamento dos santos? Esse aperfeiçoamento pode ser tirar uma trave do olho, sim, para que ele enxergue melhor. Mas eu queria orar com você agora, e faça dessa oração uma oração de avaliação, para a gente ver se todas aquelas qualidades que eu li aqui, pureza, verdade, amabilidade, irmãos, amar as pessoas é do jeito que Deus ensinou a gente. Eu conheci um homem de Deus de um outro ministério. Ele falou assim: ô Aurélio, o rosto que Jesus falou para bater e dar o outro, não é esse aqui não, porque se o cara bater nesse outro, eu vou bater nele. Eu falei, de verdade, não é disso que nós estamos, que Jesus estava falando. Ou é. Mas na verdade, os tapas na cara hoje, irmãos, é você amar aquele que te persegue. É você amar aquele que você sabe que... Tem uma linguagem aí do mundo, né, de traíra, né? O cara está falando algo para você aqui, daqui a pouco está falando mal de você acolá. Onde é que você entra nessa história? Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu decidi não ser baseado no que as pessoas são. Eu vou ser o que a palavra diz para eu ser. Independente de. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não tenho bronca, mas é a pessoa lá e eu aqui. É assim que o evangelho. Porque, irmão, se aquela pessoa for crente, você está inventando dois céus.
porque lá no céu vai estar todo mundo junto. Então resolve isso, e a resolução disso é: no que depender de vós, tenhais paz com todos. O que não depende de você, meu irmão, louve a Deus, dizendo: Pai, eu resolvi em mim. Agora ali é outra situação. Você pode se colocar em pé? Vamos orar? Aleluia. Se quiser cantar aí, pode ser a Maria mesmo. Faça como a Maria agora. Ouça aí o Espírito Santo falar com você. Oh, Pai, ore em outras línguas. Estava a seus pés e disse: Oh, Brahmacheketeribanacantarabash. é a boa parte. Obrigado, Senhor. Nunca Obrigado, meu será Deus. tirada como Maria. E estava aos teus pés e disse: Se eu fazer algo aqui, que desde que quando eu estou aqui ministrando, vocês duas poderiam vir aqui? Osaninha e Ilza, ore por elas, sejam guiadas, amém? Eu não sei porquê, mas tinha hora que eu até muitas vezes me virei aqui para ver, porque às vezes o pessoal bota o negócio para rodar aí, fica uns flashes, né? E eu vi uns flashes em cima de vocês assim. Então é assim. A gente só acende a luz. Quem vê a bagunça é a gente mesmo. Amém? Mas Deus, Ele é especialista em organizar a bagunça, em colocar as coisas que estavam em desordem em ordem, em acertar o que está errado pelo certo. E Ele é um exímio restaurador. Esse ano nós estamos aqui na igreja no ano da restauração e da reconstrução. E essas mulheres de Deus têm unção e poder aí para ajudar vocês nisso, amém? Vamos continuar orando, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque decidimos te louvar com a nossa vida. Assim como, meu Deus, aqueles passarinhos te louvam, eles não ficam preocupados com o que vão comer, por onde que vão voar. Eles ficam preocupados em te adorar, porque eles sabem, meu Deus, que há um suprimento do céu. Obrigado pelo suprimento do céu. E esse suprimento não é só material, papai. Esse suprimento é um suprimento que traz paz, que traz alegria, que traz, meu Deus, saúde em qualquer área das nossas vidas, que possam e necessitem de uma intervenção do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua verdade em nós, que nos traz, meu Deus, para um lugar de segurança, se nós praticarmos. Essa água no rio, esse rio no deserto, no ermo, meu Deus, é o que o Senhor tem para todos nós. Oh, daramanaka narabasheke terebassora mandarabas. E derremandou yamashakandahassore mandarabaseke terebas. Aleluia. Glória a Deus. Vida de louvor, irmãos. Ela te liberta dos teus medos, dos teus achismos. A vida de louvor te coloca na posição de receber todas as coisas.
todas as promessas. A posição de vida de louvor é uma posição de alguém que é imbatível. 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 Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo aqui, parece que não tem ninguém que nos visita, né? Nossas irmãs já vieram aqui. Aleluia. Mas eu não posso deixar de perguntar, não. Tem alguém no nosso meio que você está afastado dessa vida de louvor a Deus? Que você sabe que você deu uma descansada nessa vida de louvor a Deus, de viver uma vida da maneira que você entende que tem que viver? Tem alguém aqui no nosso meio que você quer voltar a ter essa vida de louvor a Deus? Aleluia. Amém. Você se alegra, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É simples assim. A gente crê para a justiça e confessa para a salvação. Mas assim como o filho pródigo um dia retornou, e Deus estava sempre de braços abertos, esperando esse momento. Então você é essa agora. A tua posição agora é de filho. Não é disso, daquilo outro. Então você pode levantar sua mão e dizer: Pai, eu retorno para o teu aprisco, para te louvar com a minha vida e para ter certeza da minha salvação. Amém. Amém. Venha cá, Jojo, dê um abraço nela aqui, Jojo, bem apertado. Abraça ela aí também, Mila. Vem aqui as mulheres aí da igreja, dá um abraço nessa irmã aí. Glória a Deus. Aleluia. Venha, venha, venha. Venha abraçar a tua irmã que voltou para a família do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A festa vai continuar aqui, estão fazendo até fila. Amém. Vamos para as nossas casas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela nossa irmã que deu um passo gigante na vida dela, Pai. Uma vida de louvor a Deus, Pai. Faz todas as coisas acontecerem. Obrigado, Senhor, pela unção que acompanha a palavra, o louvor, o serviço. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Pai, nós declaramos essa cidade blindada, as nossas casas, os nossos bens, os nossos parentes blindados dessa festa da carne, Pai. Nós fazemos a festa no Espírito, com o nosso louvor, com a nossa vida de louvor, porque assim como Maria, nós escolhemos. Estava a teus pés e dissestes: a ela, esta é a boa parte. Aleluia. Nunca, Obrigado, nunca Senhor. será tirada. Essa é a parte que não é como tirada, papai. Maria. Obrigado, Estava a meu teus Deus. pés e dissestes: Obrigado, Senhor. a ela, esta Em é nome a boa de Jesus. parte. Abraça uns Nunca, 3, 4 irmãos aí, irmãos. Nunca Vamos para será nossas tirada. casas. Glória a Deus. Eu encontrei Domingo o tem meu culto, irmãos. tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.